Mas então, vamos lá. Então, recapitulando, a gente tem o MoveL, que vai fazer a movimentação em linha reta entre dois pontos, e a gente tem o MoveJ, que vai levar a ferramenta de um ponto até outro, fazendo a trajetória que for a melhor para as juntas do robô, e não necessariamente uma trajetória reta e tudo mais, mas vai ser a mais rápida. Esses dois movimentos, eles já trazem para nós como se fosse um paradigma da programação, certo? Ah, beleza. Fechou. Então eles já trazem um paradigma. Qual que é esse paradigma? Eu tenho um ponto, eu vou dar o ponto final e eu vou falar a trajetória e o robô vai fazer. Beleza. Com o Move C e com o Move S, funciona mais ou menos assim. Só que temos problemas. Vamos começar pelo Move C, que é o mais tranquilo da gente visualizar. O Move C, ele é um movimento circular, certo? Eu vou fazer um arco. Então, imagina lá que eu tenho dois pontos, eu já tenho o ponto inicial, eu poderia querer passar o ponto final e falar assim, faça um arco entre esses dois pontos. A primeira pergunta é, que arco? Porque se eu der só dois pontos, eu tenho infinitos círculos que vão passar para aqueles dois pontos ali, certo? Pode ser, desde que a distância entre os dois pontos seja pelo menos o diâmetro do círculo, ou o diâmetro pode ser maior do que essa distância entre os dois pontos, tem uma cacetada de círculo que vai fazer o fit entre aqueles dois pontos ali. Então, dois pontos não me definem um círculo a princípio. Aí você pode pensar assim, bom, se dois pontos não definem um círculo, eu preciso dar mais informações. Então, vamos dizer que eu posso dar o ponto final e posso dar o raio, certo? Se eu der dois pontos e der o raio, eu posso definir um círculo que vai fazer aquilo lá. E aí a gente tem outro problema. O primeiro é na definição do círculo em si. Porque se eu der dois pontos e der o raio, vai acontecer aquilo que está desenhado na lousa ali atrás de mim. Para quem está lá em casa ontem, a gente tentou mostrar isso aqui na gravação e já não dá. Mas pelo menos para quem está em casa dá para imaginar, quem está aqui consegue ver que é o seguinte. Eu tenho dois pontos, eu tenho um raio definido e eu tenho dois círculos que atendem essa condição, certo? Eu tenho o círculo da esquerda e o círculo da direita. Os dois têm o mesmo raio, os dois passam pelos dois pontos e os dois atendem essa condição. Então ainda não defini unicamente o que eu preciso fazer. Eu preciso que as coisas não sejam ambíguas na linguagem de programação. Se tem uma coisa que é universal é que não pode ter ambiguidade. Esse é o primeiro problema. O segundo problema é o seguinte, digamos que eu encontre uma forma de dizer qual círculo eu estou querendo colocar ali, se é o da esquerda ou se é o da direita, beleza. Qual é o arco que eu vou descrever? Eu vou fazer o menor arco entre os dois pontos ou eu vou fazer o maior arco entre os dois pontos? Ainda não sei. Eu sei que nos dois arcos eu vou começar em um ponto e terminar no outro, mas eu posso fazer o menor arco ou o maior arco. Tanto faz. Então, só dois pontos e o raio também não me trazem informações, né? Quando você está programando sistemas robóticos, isso é de especial importância. Porque, por exemplo, quando eu estou programando lá a máquina CNC, para fazer círculo é um trampo. Porque você já tem o ponto inicial, você vai dar o ponto final. Porque esse é o paradigma da linguagem de programação CNC, é dar o ponto final, não importa o que aconteça. Você vai dar o ponto final. Aí você vai dar o raio. Então você ainda tem dois círculos ali. Além de dar o raio, você tem que dar um sinal para esse raio. Esse raio pode ser positivo ou negativo. E esse positivo ou negativo tem uma convençãozinha lá que vai acabar definindo para você qual é o círculo que você, na verdade, o círculo não, mas vai definir esse positivo ou negativo, ele vai definir qual é o tamanho do arco que você vai fazer. O círculo, lá no CNC, ele é definido por quê? Porque eu tenho dois comandos para fazer o círculo. Um é para fazer no sentido horário, o outro é para fazer no sentido anti-horário. Então, quando você define essa informação do sentido, você já consegue definir, pelo menos, você não escolhe necessariamente o círculo, mas eu sei que se eu vou sair do sentido horário de um ponto para o outro, ou eu posso fazer o maior arco de um círculo ou o menor do outro círculo, né? Senão eu vou ter que inverter o sentido. E aí, se você dá o raio positivo ou negativo, você escolhe qual arco. Então, lá no CNC funciona assim. Aqui seria muita informação para dar para esse negócio. Então, que sentido do círculo, mesmo porque aqui a gente pode não estar trabalhando num plano específico, né? Lá normalmente a gente trabalha em planos. Eu falo lá porque o laboratório de CNC é aqui do lado. Mas lá a gente está trabalhando em planos específicos. Aqui eu estou trabalhando no espaço. Posso querer desenhar um círculo num plano inclinado aqui. E como é que eu faço? Então aqui, para resolver esse problema, o que a gente faz? A gente tem que passar 3 pontos. Se eu der 3 pontos, eu defini
o círculo e eu defini o arco, porque eu vou começar no primeiro ponto e eu vou terminar no último ponto e eu tenho que passar pelo ponto intermediário. Então eu defini o círculo, eu defini o sentido, eu defini o arco, eu defini tudo com 3 pontos. O problema é que eu não consigo passar 3 pontos em uma linha de programação aqui, né? Porque a gente, por linha de programação, você grava um ponto. Então, para fazer um arco, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar um movimento, esse move C que a gente vai fazer, 3 vezes. Uma vez para cada ponto. Uma vez para o ponto inicial, uma vez para o ponto intermediário, que pode ser qualquer ponto ali no arco, e uma vez para o ponto final. Quando eu fizer isso, beleza, eu vou traçar o arco ali bonitinho. Tem mais alguns problemas. Porque, por exemplo, e se eu quiser traçar um círculo fechado? Né? Se eu quiser traçar um círculo fechado, eu vou dar 3 pontos e eu não fechei o círculo. Porque se o último ponto for igual ao primeiro, ele é o mesmo ponto. Então eu vou ter que dar 3 pontos e o quarto ponto vai ter que ser igual ao primeiro. Então a gente tem uma estratégia aqui na programação do robô para fazer com que o último ponto seja igual ao primeiro. Você consegue colocar os valores lá, tudo bonitinho, e ele vai ser exatamente igual. Tem outras questões. Por exemplo, esse movimento que a gente vai fazer, ele é um movimento circular e ele depende de um processo numérico muito grande. Esse processo numérico grande, às vezes, ele causa alguns erros, principalmente quando a gente está tratando de ângulos, né? Então, para você passar do 360 para o 0 graus ali e ele entender que aquilo é uma continuidade, que você não está voltando no ângulo, às vezes dá problema. A gente teve esse problema ontem com alguns grupos, né? Então você começa a fazer o círculo bonitinho, aí chega uma hora que ele começa a girar essa junta aqui desnecessariamente e ela tem um limite, né? Aí você trava a junta e não acontece mais nada, dá erro no programa. Então a gente tem que tomar alguns cuidados. Inclusive eu chamei o técnico depois da aula ontem para entender o que aconteceu e a gente não entendeu exatamente o que aconteceu. A única coisa que eu consegui elucidar aqui é que depende de como você está fazendo a programação, depende da posição inicial que você coloca essa junta aqui. Se você colocar ela em alguns ângulos específicos, ela dá esse problema. E aqui a gente vai fazer um círculo plano, né? O nosso primeiro exercício vai ser circundar um copinho desse daqui. Então o que vai acontecer? Se por um acaso, aqui eu tenho que mexer só em x e y. Se por um acaso eu começar a mexer em z, a gente já percebeu que dá esse problema também. Se eu deslocar um pouco em z os pontos aqui, acaba dando esse problema. Não sei dizer necessariamente o porquê, mas dá. Então a gente tem que tomar cuidado com essas coisas todas aí para não dar esses problemas. E quando você tem trajetórias complexas, você tem esse problema. Esse é o comentário sobre o MoveC, tá? O MoveC ele vai fazer os movimentos de 3 em 3. Então lembra que eu falei para vocês que para fazer um círculo fechado eu vou passar o MoveC 4 vezes. O primeiro arco ele vai usar os 3 primeiros e no próximo arco ele vai usar 2 que ele tinha usado do arco anterior e o próximo, né? Então ele vai pegando sempre de 3 em 3 para montar esses arcos. Mas pode ser que eu não queira necessariamente fazer um arco. Pode ser que eu queira fazer uma elipse, por exemplo. Pode ser que eu queira fazer uma parábola. Coisas que não são nem reta nem círculo. Como que eu faço isso? Tem formas. Uma das formas é a seguinte. Quando você está produzindo peças, fazendo algum tipo de operação, dificilmente você vai precisar por exemplo, eu estou desenhando uma parábola, dificilmente eu vou precisar que ela seja exatamente perfeita, exatamente uma parábola. Eu vou precisar que ela seja uma parábola dentro de uma margem de erro ali, né? E se eu tenho essa questão desse dentro de uma margem de erro, eu consigo facilitar um pouco a minha programação, utilizando um outro movimento que se chama MoveS. Esse MoveS, esse S vem de spline. O que é o spline? O spline ele é uma curva que ele vai tentar ajustar os dados para uma determinada quantidade de pontos que você colocar lá. Então, se eu tenho, por exemplo, sei lá, uma hipérbole, e eu quero desenhar a hipérbole, eu posso dar alguns pontos dessa hipérbole e eu posso pedir para o braço robótico fazer o spline desses pontos aí. Ele não pode usar muito poucos pontos, né? Porque se ele usasse 2 pontos, ele ia fazer uma interpolação em linha reta, não tem muito mais o que fazer. E se ele colocar se você der muitos pontos, né, pode ser que a sua trajetória, imagina que eu quero fazer um 8, por exemplo. Se eu der todos os pontos do 8 e ele tentar fazer uma curva para ajustar todos esses pontos, vai dar problema. Porque não é uma curva, né, não é uma função simples, é um 8, é uma função geométrica toda complicadona lá.
Então ele usa alguns pontos para fazer, normalmente 3 ou 4 pontos para fazer esse spline aí. Ele não, diferente do MoveC, o MoveC ele dá erro. Né? O MoveC, se você colocar um MoveC só, ele não dá erro, porque de qualquer outro movimento até o primeiro MoveC, ele vai fazer um MoveL, eu vou mostrar isso para vocês. E se você colocar 2 MoveCs, ele dá erro, porque ele não tem o terceiro. Ele precisa do terceiro MoveC para fazer um arco, né? Não tem, deu erro. E aí se você coloca 3 ou mais, ele vai legal. O MoveS não tem essa limitação. Você pode colocar 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Mas ele não usa muito mais do que 4 pontos para fazer o spline. E aí ele tem uma inteligência por trás lá que ele vai decidir se ele usa 3, 4, 5 pontos. Depende do alinhamento dos pontos e tudo mais. E também o MoveS ele pode dar erros numéricos, bem como o MoveC. O MoveS, às vezes, dependendo do movimento que você vai fazer, se é um movimento muito maluco, ele simplesmente fala assim, olha, não consigo interpolar isso para você, né? Erro numérico. E aí o que você tem que fazer? Você tem que dar mais pontos lá na trajetória para que a interpolação, o curve fitting dele lá seja algo mais suave, que ele consiga fazer aquela trajetória. Beleza? Então a gente vai ver isso agora no começo, eu vou fazer algumas demonstrações aqui para vocês. E depois a ideia é que a gente venha, que vocês venham e a gente faça alguns exercícios aqui. Eu deixei esses copinhos presos aqui para a gente conseguir fazer alguns exercícios. Na aula de ontem a gente conseguiu mexer, fazer só o exercício com o MoveC. O exercício com o MoveS não ia dar tempo. Acredito que hoje, até pela quantidade de pessoas, vai acontecer a mesma coisa. Mas, pelo menos a gente consegue mexer mais um pouquinho. Então, vamos agora para a parte prática aqui. Eu vou ligar esse robô. Eu preciso botar na tomada lá primeiro. Eu vou ficar aqui, igual nas outras aulas, assim eu acho que eu consigo mostrar melhor para vocês, tá? Então, primeira coisa, vamos ligar esse robô aí. Vamos colocar ele na posição inicial para a gente começar os movimentos aí. Beleza. Oi? Ele não atira não. Beleza, ó. Eu vou mexer na junta 5 lá. Beleza, tá aqui, ó. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é brincar um pouquinho com esse MoveC. Vou mudar aqui para o MoveC. Vou selecionar uma velocidade de junta adequada aqui. E aqui o que eu vou fazer, ó?
preciso apagar os que tava aqui. Beleza, programinha limpo. O que eu vou fazer, ó? Vamos começar aqui. Então, primeira coisa... Opa. Você consegue apagar essa luz aqui da frente pra mim, por favor? É o interruptor ali, ó. Essa mesmo. Obrigado, viu? Valeu. Agora fica melhor pra gente ver aqui. Então, ó, nosso programa está zerado. Eu só tenho as duas instruções ali, vamos ver se consigo focar um pouquinho melhor. Aqui, ó. Eu só tenho a no operation primeiro e o end no final. Beleza. Aqui embaixo, eu já estou com o MoveC selecionado. Essa velocidade é a velocidade padrão que eu deixei, que é de 70, não me lembro a unidade, acho que é milímetros por segundo, milímetros por minuto, algo assim, mas é uma velocidade bem adequada para o que a gente vai fazer. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa garra aqui, ó, eu vou colocar ela num primeiro ponto, certo? Então vamos mexer ela em x e y aqui, vou mexer ela, opa, mudar as coordenadas é importante. Aqui. Passar ela para um primeiro ponto aqui, certo? E eu vou, que vamos fazer devagarzinho, eu vou colocar o meu primeiro MoveC aqui, ó. Então, coloquei o MoveC aqui, certo? Agora o que eu vou fazer? Eu vou tirar essa garra daí, vamos jogar ela para outro canto aqui, e eu vou executar esse programa do jeito que tá. Então, ó, ligo o servo aqui, vou executar, olha só. Ela foi até o primeiro ponto ali e nada fez, ó. E não deu erro nenhum. Ela tá girando, tá rodando o programa normalzinho e não aconteceu nada. Então, quer dizer, o meu primeiro MoveC, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer um MoveL até o ponto do MoveC. Beleza. Vamos continuar o nosso programa aqui, ó. Então, vou pegar um segundo ponto. Opa, vai pra lá. Mais pra frente um pouquinho. E vou colocar um segundo MoveC aqui, ó. Então, a gente já tinha o nosso primeiro MoveC lá. Vou colocar um segundo aqui, certo? Beleza. Se eu executar o programa de novo agora, olha só. Um MoveL até o primeiro ponto. E um erro. Olha só. Ela liga aqui um alarme. Vamos ver se a gente consegue focar aqui. Foca. Aqui, ó. Alarme, menos de 3 passos para interpolação circular. Entendeu? Não, ela não faz de verdade. Quando você tem um alarme, sempre que você tiver um alarme, em qualquer coisa robótica, inclusive aqui, você tem que resetar esse alarme para desligar ele. Então, reset, beleza? E eu vou pegar lá no meu programa e eu vou aplicar agora, eu vou voltar para o manual aqui, eu tenho que fazer o terceiro MoveC. Então, vou ligar o servo aqui. Vamos jogar ele para um terceiro ponto lá. Beleza? E vou fazer o terceiro MoveC aqui, ó. Beleza. Então, meu programa agora, ele é composto basicamente por 3 MoveCs, certo? E a gente vai executar ele. Então, aqui, ó. Aqui. Observa. E executa. Então, a primeira coisa que ele vai fazer é o MoveL até a primeira posição. E agora ele tem que fazer um arco. Olha lá. Agora ele vai fazer o arcozinho. Passando pelo ponto 2 até chegar ao ponto 3. E aí ele vai fazer o que quando ele terminar? Vai fazer um MoveL. Certo? Porque aqui o que acontece? Lembra que a nossa lógica era, o movimento, né, o paradigma era, faça este movimento até o próximo ponto. A hora que eu termino o programa, eu tenho um MoveC ali, né? Eu deveria fazer faça um MoveC até o primeiro ponto. Só que não vai rolar, porque eu precisava das duas últimas instruções. Eu não tenho as duas últimas instruções. Então o que ele faz? Quando ele vai voltar para o começo, o primeiro MoveC ele interpreta como um MoveL, né? Então faça um MoveL até aquele ponto. Quando você tiver 3 pontos, aí você vai fazer a interpolação circular. Por isso que 1 funciona, 2 dá erro, 3 funciona. E assim por diante. Beleza. Agora a gente pode fazer alguma coisa mais interessante aqui. Vamos parar esse negócio.
limpar o programa. Beleza. O programa está limpo. Agora o que eu quero fazer? Tá vendo aquele copinho ali, ó? Eu consigo apontar até com o negócio aqui, ó. Esse copo aqui, ó. Esse primeiro copo aqui, ó. Esse. Eu quero circundar esse copo. Quero dar a volta nesse copo. Ele é redondo, eu quero dar a volta nele, certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer isso com o Move C. Beleza. Primeira coisa que é legal aqui, ó, de vocês verem, se eu der só um toquezinho, eu estou em alta velocidade aqui, né? Se vocês virem aqui, ó, nesse ícone aqui de cima, eu estou em alta velocidade. Eu perco muita precisão, né? Se eu dou só um toquezinho em X, ó, 1, 2, eu estou quase batendo no copo já. Né? Você não tem uma precisão muito boa aqui, né? Então o que você faz? Quando você está perto do objeto, você diminui a velocidade. Eu posso até diminuir para o mínimo aqui, ó. Não pro pontual, mas pro mínimo, pelo menos. Até vou fazer o seguinte aqui. Melhorar um pouquinho o ponto de vista aqui. Só não consigo botar essa câmera muito lá perto, porque depois eu não consigo mostrar o coisa aqui. Mas beleza. Até agora, se eu movimentar ali, ó. Peraí. Você consegue perceber agora o movimento. Porque agora eu tenho um ponto de referência para perceber o movimento. Então, beleza, né? Eu vou gravar meu primeiro ponto ali. Me parece um bom ponto para a gente gravar. Então, primeiro Move C está aqui. Beleza. Agora eu vou gravar um segundo ponto. Então, vamos mexer em Y aqui, ó. Posso até aumentar um pouquinho essa velocidade agora. Segundo ponto vai ser aqui. Gravei. Agora eu vou para o terceiro ponto. Opa. Meu terceiro ponto vai ser aqui. Beleza. Daqui pra frente que entra a parte complicada, porque eu quero que o último ponto seja igual ao primeiro, certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou botar ele mais ou menos perto de onde estava o meu primeiro ponto ali. Só pra gente ter uma boa noção aqui. Mais ou menos aqui. E eu vou gravar um quarto Move C, que vai ser com esse ponto. Então esse quarto Move C tá aqui, ó. Beleza? Quarto Move C. Só que eu preciso alterar esse Move C para que ele seja feito exatamente no mesmo ponto que o primeiro. Eu consigo fazer isso. Como que eu faço isso? Eu tenho aqui em cima esse utility aqui, ó. E aí, nesse menuzinho, eu consigo dar esse Position Adjustment aqui, ó. Beleza. Tá vendo que eu tenho XYZ, RX, RY e RZ, né? Eu preciso deixar o X e o Y, o Z vai ser igual, porque eu não mexi em Z, mas eu preciso deixar o X e o Y igual do primeiro ponto. Então, eu vou sair daqui por enquanto, vou voltar lá para a primeira instrução, vou dar aqui, ó, Utility, Position Adjustment, e aqui, ó, X 385.692, Y menos 37.777, beleza. Então, vamos sair aqui. Entra aqui. Olha só. Como a gente está perto, a distância não vai ser grande, ó. Aqui era 385.692. Beleza? E aqui era
menos 37,777, né? Então, menos 37,777. Aqui, complete. Vamos só verificar, porque eu tô desconfiado que eu não acertei 100%. É isso aí mesmo. Beleza. Então, ó, se você entrar lá no último movimento, ele tem que estar exatamente como a gente deixou ele. Então, ó, 385,697 menos 37,779. O que é isso? Perda de precisão da garra. Normal, tá? Beleza. Agora que eu tenho isso daí, eu vou executar o programa. Vamos ver se vai dar tudo certo. Olha só. Ele faz. Repara que está bem pertinho do copo, não está encostando nem nada. E ele vai ficar fazendo. O que acontece? O que é aquela... Ele dá... Repara que ele dá uma paradinha lá no final. Né? Exatamente. A hora que ele recomeça o ciclo, ele vai tentar fazer um move L entre aquele ponto e ele mesmo. Então ele quase não mexe e aí ele volta a fazer o círculo. Aí esse é o primeiro exercício que a gente vai fazer depois, é exatamente isso aqui, tá? Tem que tomar um certo cuidado, porque ontem o que eu verifiquei? Teve alguns grupos que na hora de posicionar a garra, a gente acaba se confundindo e acaba mudando em Z também. Eu não sei exatamente porquê, mas quando o pessoal muda em Z, ela dá um problema. Ela começa a mexer, ela começa a rotacionar aquela junta 6 ali, que é a última junta da ferramenta, ela dá um giro de 360 ali, o negócio para e trava. Eu não consigo entender porquê, mas é isso que aconteceu. Aconteceu com alguns grupos, inclusive. Mas beleza. Esse aqui é o primeiro exercício. Então, estamos passados aí com relação ao move C. Parou aqui. Beleza. Então, vou limpar o programa para a gente continuar. Então... Programa limpo. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai começar a fazer um move S, para fazer uma trajetória que não seja um círculo. Qual que é o nosso objetivo aqui com o move S agora? Qual que vai ser o meu objetivo? Meu objetivo vai ser fazer o 8 entre os copinhos ali. Sabe? A gente vai fazer o 8 ali. A gente tem um problema aqui, que eu não comentei com vocês a princípio. Qual que vai ser esse problema? Eu não sei qual é a limitação desse troço aqui, eu acho que é uma limitação de licença única e exclusivamente, mas nós estamos limitados a 13 comandos por programa. 13 comandos. Oi? 13 comandos por programa. E aí o que acontece? Às vezes, dependendo da trajetória que você vai fazer, você vai precisar de mais do que 13 comandos. Né? Então isso daí pode te dar um problemão. Eu vou fazer esse 8 aqui só usando o move S. E vocês vão ver que, usando poucos pontos, a gente vai ter alguns probleminhas de colisão ali. Mas só para vocês verem mais ou menos como que acontece. Então, ó, como vai ser um move S, eu já sei que o negócio é mais complicadinho, eu vou deixar essa garra mais longe aqui do copo já a princípio. Aqui. E aqui a estratégia é bem simples. Você vai escolher pontos da trajetória e para cada ponto é um move S. Então, e ele vai fazer a interpolação para você. Então, ó, depois vocês vão precisar fazer isso também, eventualmente. Para inserir a instrução aqui, a gente sempre vai dar um Enter, né, que é o Enter que está aqui embaixo. Esse. Mas a instrução que vai entrar é a instrução que está aqui, ó, certo? Que está nessa linha de baixo aqui, ó. Como que eu faço para mudar essa instrução? Eu vou ter que mexer aqui embaixo, em Motion Type. Né? Então, se você for apertando esse botão Motion Type, ó, eu estou ali no Move C, se a câmera ajudar. Aí. Eu vou conseguir.
Eu vou conseguir. Aí, ó. Tô no move C, move S, move J e move L, certo? Eu quero move S, então vai ficar aqui, ó. Mesma velocidade, tá funcionando bem pra gente. Vai continuar. Então, olha só. Aquele ponto ali vai ser o primeiro ponto do meu move S. Vou dar um Enter aqui, ó. Beleza. Aí eu vou ter que deslocar essa garra para os próximos pontos. Então aqui vai ser um segundo ponto para mim. Deixar ela mais longinha aqui. Opa, aqui. Aqui vai ser outro ponto para mim. Aqui vai ser outro ponto. Aqui 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 outro ponto. E aqui o último ponto. Então eu acabei usando 10 pontos já, só para fazer essa voltinha aí. Beleza. Vamos executar isso aqui. Vocês vão ver que vai ter alguns problemas aqui. Tá vendo que dá umas colisões ali, ó? É. Ó, porque o que que acontece? Ele até tenta passar por todos os pontos, mas não é um negócio circular, não é uma trajetória que você controla muito bem, né? O último ponto ali provavelmente eu programei errado. Vamos dar um stop aqui. Vamos apagar esse último ponto aqui. Quero só ver o que vai acontecer agora. Até que não foi muito ruim. Mas dá umas colisões, tá vendo? Porque a gente precisaria ter posto mais pontos ali, ó. E não foi o que eu fiz. Mas, minimamente faz. Se você der mais pontos, vai fazer melhor. Né? Então, essa seria a segunda parte do exercício aí, tá? De novo, a pior questão aqui é justamente interpolação. Repara que os pontos estão pertinho, eles são planares, ali tudo tranquilo. Se você começar a criar trajetórias muito diferentes, ou como viesse especificamente pontos muito distantes, ele não interpola. Dá erro mesmo. Tá? E aí a gente precisa corrigir isso aí. Eu vou parar esse negócio antes que ele destrua meus copos ali. Limpar esse programa e aí a gente já começa a parte prática. Então, enquanto isso, eu vou pedir para vocês se organizarem entre vocês aí para definirem a ordem dos grupos aí. Aqui.
pessoal de casa, agora eu vou ficar um pouco sem microfone, porque quando eu fico de microfone eu fico muito limitado, eu vou ficar muito perto do robô, pode ser que eu seja nocauteado. Ah, mas eu acho que dá pra, minimamente dá pra vocês ouvirem o que tá acontecendo aí.
Pessoal, conseguimos fazer o primeiro exercício todo mundo, faltam 3 minutos para terminar a aula, então a gente não vai conseguir fazer o segundo. A parte boa é que com a outra turma a gente também não conseguiu fazer o segundo, então a gente fica com isso já para a próxima aula. E é isso, pessoal. Então, semana que vem a gente não vai ter aula presencial, porque tem o rodízio que a gente faz com a outra turma, então a gente vai fazer online. E aí, eu acho que a gente tem mais umas 2 semanas, se eu não me engano, só preciso confirmar no calendário. Temos uma aula que vai ser de presencial e uma que seria de revisão. Eu vou ver se eu adianto a revisão, eu quero ver se eu adianto a revisão para a semana que vem, que a gente vai estar online mesmo, e aí na outra semana a gente tenta fazer presencial de novo para todo mundo. Aí fica um negócio mais legalzinho. Beleza? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Se você chegou até aqui e gostou do conteúdo, considere se inscrever no canal, deixe seu like, deixe suas dúvidas aí nos comentários e compartilhe esse vídeo com o máximo de amigos possíveis, porque isso me ajuda muito a fortalecer esse canal, tá bom? Muito obrigado, galera, e até o próximo vídeo.